Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Interessantes ideias, inovações, atualidades, informações, tudo aqui no Fala aí, Sesmac. Eu sou Vitor Fabiano, professor do Sesmac. E eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing. E hoje uma temática fantástica, não é isso? Professor, eu acho que dentro das inteligências, dos aspectos da inteligência, esse é um dos mais discutidos na atualidade, né? Exatamente. Lidar com emoções não é fácil. Cada vez mais as pessoas buscam a melhoria do seu comportamento, bem como das suas atitudes. Em especial no universo do trabalho, cada vez mais as soft skills são requisitos para as competências de contratação. Por isso, trouxemos hoje duas pessoas que vão trazer informações fantásticas também, né? Duas doutoras aqui no assunto. Queria que elas se apresentassem. Sejam bem-vindas, né? Primeiramente, agradecer, assim, vocês. Acho que é um tema que importantíssimo para a atualidade. E, assim, diante das minhas pesquisas, que vocês vão falar sobre isso mais lá na frente, a gente vê que essa questão da emoção, do emocional, foi deixado muito para depois. Todo mundo se preocupava muito com a questão do corpo, com a questão da razão, e a emoção foi ficando de lado. Só que hoje eu acho que essa discussão vem se ampliando bastante. E é nessa vibe, vamos dizer assim, que a gente vai navegar essa tarde, tá certo? E aí eu queria ouvir as duas especialistas. Primeiramente, se apresentem. Nós estamos aqui com a professora Cristiane Souza e a nossa egressa é Kátia Fontes. Então, queria ouvir quem são vocês, né? Para que todos conheçam um pouquinho das nossas especialistas, que vai tratar desse tema mega importante. Perfeito. Olá, eu desde já gostaria de agradecer o convite. Eu sou Cristiane Souza, sou psicóloga de formação, egressa do Sesmac. Atualmente ensino no curso de psicologia, mas passei por vários cursos da saúde do Sesmac. Tenho o maior carinho e afeição pela instituição. E que bom que a gente para falar desse tema, né? Além de psicóloga, também clínico e também atuo nas organizações, justamente trabalhando e entendendo os comportamentos nesse ambiente. Bom, eu sou Kátia Fontes, eu gostaria de agradecer ao Sesmac pelo convite e à professora Cristiane. Hoje eu sou psicóloga clínica, antes eu já fui administradora de empresa. Eu atuo nessa área com as abordagens terapia do esquema e gestalterapia. E sou egressa do Sesmac. Que coisa boa! Temos histórias boas, então, aqui, né, de pessoas que já colaboraram com a propagação dessa informação, e daí já surgem algumas perguntas, né, algumas dúvidas referente a essa temática do comportamento, de uma certa forma, que pode colaborar para a nossa inteligência emocional. E aí, como é que eu posso afirmar que um indivíduo, uma pessoa, possa ter uma boa inteligência emocional? Expliquem aí um pouquinho para a gente essa abordagem. Então, quando a gente identifica uma pessoa emocionalmente inteligente, é quando ela tem condições e capacidade para tentar superar momentos difíceis na sua vida, na sua profissão, na sua carreira. São pessoas que conseguem ter um suporte mesmo diante de conflitos, diante de adversidades, diante das possibilidades inúmeras de dificuldades de se estabelecer relações, de executar um trabalho. Então, essa pessoa tem uma capacidade de resiliência, de superação de uma forma mais tranquila. E é interessante, Cris, que a gente identifica primeiro quem não tem inteligência emocional. Interessante isso. Por quê? Porque essas pessoas, elas são barulhentas, elas apresentam comportamentos bem disfuncionais, né? E aí a gente identifica muito mais rápido do que quem tem inteligência emocional. A pessoa que é muito disfuncional e tem uma inteligência emocional prejudicada, ela atua muito na criança. Ela tem comportamentos infantilizados. Então, é um processo, né? Inteligência emocional é um processo, mas é possível, é uma busca, é um investimento. Existe vamos dizer assim, um conceito, uma definição hoje teórica, vamos dizer assim, que defina exatamente o que vem a ser a inteligência emocional? É isso, é um composto de competências, né, que a gente pode desenvolver para justamente lidar com a diversidade. Então, a gente, na década de 90, o Daniel Goleman, ele startou, né, publicou estudos voltados a esse conjunto de características que estão compostas numa pessoa emocionalmente inteligente. Mas é justamente essa capacidade de superação diante de conflitos, na resolução de problemas, essa pessoa consegue dar uma resposta mais assertiva.
Acho que a Kátia e a Cris trouxeram coisas assim, dados importantes, e você também na sua fala inicial, da questão de que o mercado de trabalho, as empresas hoje, nas suas seleções, elas estão buscando meio que analisar esse perfil já, né? Então, assim, como é que aí você consegue numa seleção, vamos dizer assim, identificar que aquele colaborador vai vir somar sem prejuízos nessa questão comportamental, vamos dizer? Hoje existem muitos métodos que podem ser aplicados, né, para avaliar esse profissional. Então, dinâmicas de grupo, questionários, avaliações, onde ali você vai ter uma resposta de como essa pessoa lida com as questões emocionais. Porque a parte técnica, através de certificados, de comprovações, de títulos, é simples, você entrega, mostrou que concluiu, mas as habilidades emocionais é preciso que você vivencie, que você conheça como é que essa pessoa se comporta. E hoje em dia as empresas estão valorizando muito mais, né, esses profissionais que tenham os dois, né, tanto o hard skill como o soft, porque eles precisam de equilíbrio. Não importa você só ter agora uma questão, né? Você pode também ser muito bom na questão emocional e não ter a competência, né, das exigências também que a empresa necessita. Então, hoje a empresa valoriza muito mais isso, porque existe um problema muito sério na dinâmica da empresa quando envolve as questões emocionais da equipe. A gente também pode pensar assim, desde a tenra infância, passando pela adolescência, a gente tem a escola, a faculdade, a própria organização, né, no mercado de trabalho, a gente enxerga facilmente essas dificuldades nas relações, né, e o quanto o soft skills hoje ganhou uma tendência de ser visto, de ser, na verdade, defendido e desejado nesses ambientes. A gente, antes, eu sou da época que aplicava-se teste de inteligência, aquilo ali, inteligência cognitiva, aquilo ali bastava. O sujeito tinha um baita de um currículo, ele era facilmente aceito no mercado de trabalho. Hoje é diferente. Admite-se pela técnica, é importante, mas admite-se pelo comportamento. É muito difícil o sujeito se sustentar quando o comportamento não dá conta de estar adequado àquele ambiente. Até porque interfere bastante no processo de produção, no processo de resultado daquela equipe, né? Então, a gente que lidera equipes, a gente percebe isso. E isso é importantíssimo. Eu até brinco, eu sou professora também, né? E em sala de aula eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que ter, lógico, a capacidade técnica, a habilidade técnica para conduzir de forma estratégica e profissional determinado processo ali, porém, a questão do comportamento pessoal é fundamental. Então, a soma deles, para mim, traz assim, o profissional. Eu sempre falava isso, mas vocês, eu acho que estão meio que reforçando a minha fala, né? Exatamente. É uma grande necessidade do mundo moderno identificar-se cada vez mais com esses níveis de comportamento. E daí já surge a outra pergunta, baseada no que dissestes. Como é que eu consigo categorizar esses pilares da inteligência emocional? Existem alguns caminhos a serem seguidos? Lógico, né? Existe uma intervenção profissional da psicologia, a qual o sigilo também é uma necessidade para se garantir a melhor adequação e a melhoria, inclusive, no caso, paciente, quem sabe até então um futuro funcionário colaborador, mas a minha pergunta é, existe como detectar esses pilares? Como é que a gente conseguiria, de uma certa forma, classificar os pilares da inteligência emocional? Bom, eu e a Cris vamos fazer aqui um bate e volta aqui, porque tem alguns que são essenciais, que são necessários esse desenvolvimento. Então, autoconhecimento, autorregulação, empatia, habilidades sociais. Então, não é algo também que você já nasça com isso, mas você pode desenvolver. São competências que você pode desenvolver. É aquela história, né, Cris, do empreendedor, que antes tinha esse mito de que você tinha que ser um empreendedor nato. E hoje você sabe que você pode desenvolver as competências para ser um empreendedor. Então, mais ou menos isso. A inteligência emocional também pode ser desenvolvida. Então, a pessoa que investe no autoconhecimento, ele vai ter a condição de se conhecer e conhecer o outro, né? Então, quando eu me conheço, quando eu sei os meus limites, as minhas vulnerabilidades, eu consigo ter inteligência emocional para lidar com as questões do outro.
a autorregulação, né, Cris? Que é controle dessas emoções, a gestão dessas emoções. Então, se adaptar às mudanças, no momento de conflito, o que é que eu consigo fazer com isso? Né? E essa é a diferença do líder na empresa que tem isso. Porque durante o dia a dia da empresa, as demandas vão surgindo, não é algo que você consiga controlar. E é algo dinâmico. Dinâmico, né? E você lida com a emoção do outro, você não sabe como o outro chega ali, como é que o outro vai passar o dia, e se tem algum evento que vai tirar esse outro, vamos dizer assim, do seu prumo. E aí, como é que esse líder vai lidar com isso, se ele não tem essa inteligência emocional? A empatia, né, Cris? Que é muito importante essa questão. No lugar do outro, enxergar, ouvir o que o outro tem a dizer. Ouvir. Às vezes as pessoas confundem a empatia com a questão de dizer, então eu preciso aceitar e fazer o que esse outro está me trazendo. Não. A empatia não é isso. Perfeito. A empatia é você aceitar essa opinião, olhar com respeito e ter a sua opinião e deixar o outro seguir. Isso é empatia. E a questão da habilidade social. Essa consciência social é importante, né? Os limites que são postos por nós quando a gente tem as relações interpessoais. Então, na verdade, os pilares da inteligência, a gente conecta conhecimento do sujeito, conhecimento de si, que competências, né, que a Kátia acabou de elencar, desde o processo de autoconsciência emocional, que é importante. Muitas vezes as pessoas têm raiva, mas não estão se percebendo com raivosas. E o sujeito diz, você está com raiva hoje. Mas eu nem percebi. Né? Então, essa autoconsciência é importante, até o meu convívio social. Então, como a Kátia falou anteriormente, muitas vezes, por um processo seletivo, você não nota muito. Na convivência, dentro de sala no dia a dia, dos acontecimentos, dos desafios que vão chegar diariamente ali. E sob pressão. Exato. Uma pessoa emocionalmente inteligente, ela consegue reagir e ter bom desempenho mediante pressão. Então, ela responde de uma forma efetiva, equilibrada. Porque quer ver, de fato, um sujeito sem inteligência emocional, coloque ele sob pressão. Ele não consegue responder. Você vai ver. Ele vai responder de uma forma com baixo desempenho, né? Sem lograr o êxito. E é perceptível claramente ali como é a conduta. Mas nem sempre ele tem a consciência de si. A gente enxerga, né? Imagina sempre o sujeito que não é inteligente emocionalmente. Ele aí não é onde falta enxergar. O autoconhecimento, né? Porque às vezes você não se percebe assim. Você acha que está conduzindo da melhor forma e tal, mas quem está ali percebe que ele não tem esse controle emocional. E muitas vezes você termina até prejudicando outras pessoas pela sua forma de agir. Exatamente. A sua conduta, como você fala as coisas, que eu acho que é muito importante, né? Eu estava lendo um livro que ele fala o seguinte: tenha muito cuidado com a crítica e a ofensa, elas são distintas, né? A crítica que é algo que você é construtiva, mesmo no sentido de você melhorar aquilo ali. A ofensa é algo que vai lhe alfinetar em público mesmo. Então, aquilo ali você tem que estar de olho nesses comportamentos, que eu acho que ele é importante. Eu tenho muito cuidado com falar com as pessoas. É uma coisa que eu me preocupo bastante. Eu acho que esse caminho é fundamental, né? Empatia, então, né? Eu penso que é uma característica de fato que você já tem em si, com respeito, empatia ao outro. Então, esse autocuidado e o cuidado com o próximo é uma das características da inteligência emocional. Então, parabéns. Agora, você me remeteu assim, uma frase que é uma frase também muito falada, né? Discutida, que foi quando o Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, e ele disse assim: de nada adiantarão as técnicas se não houver o controle das emoções. Então, mais uma vez, a gente reforça, né? Eu posso ser muito conhecedor, né, daquele objeto de trabalho, mas se eu não dialogo na gestão das minhas emoções, eu não consigo lograr, né, me sustentar naquelas relações no ambiente de trabalho. E aí eu fico pensando, sabe? Eu tenho um profissional na minha equipe, vamos dizer assim, muito bom tecnicamente, né? Então, assim, tecnicamente é perfeito, mas na parte do comportamento emocional, tem algumas dificuldades, alguns desafios que ele tem. Teria algum trabalho que um líder, né, um gestor de equipe, alguém poderia fazer para não perder esse colaborador que é importante para a equipe? Sim, como eu acabei de falar, Agda, ele pode sim desenvolver essas competências. Então, existem profissionais da área, né? Então, o próprio psicólogo, treinadores comportamentais. Então, a empresa, quando percebe isso e vê que esse indivíduo ele é bom em algo e que você tem essa condição de investir, existe essa condição.
desde que ele esteja aberto para o processo, né? Desde que ele queira, que né? ele queira também, né? Porque às vezes tem isso, às vezes a empresa tem essa visão, mas quando chega para o colaborador, ele diz, não, eu não me percebo assim, eu não quero isso, né? Então, aí também você precisa respeitar essa escolha do outro, né? Mas existe sim como desenvolver essas competências e como ele equilibrar as duas coisas, porque ninguém é bom o suficiente em tudo, né? A gente acaba tendo uma deficiência aqui, outra ali, tem uma coisa boa, uma potencialidade de um lado e você precisa equilibrando, porque aí você dá resultado. E a inteligência emocional, ela está justamente baseada no equilíbrio. É a ponte, né? É a ponte. Há exemplos mundiais que são referências em trabalhos de inteligência. A Microsoft, Facebook, a Apple desenvolvem treinamentos comportamentais, principalmente após a pandemia, né? Com a pandemia. E olha que eles lidam com o campo digital, mas por essa era da modernidade líquida, a pandemia mexeu muito com as nossas emoções. Então, a gente está sofrendo os rebatimentos durante, né, esses 2 anos. E a gente ainda vai colher muitos, né, fatores, né, que vieram desse processo de confinamento, e eles investem hoje, são referências, né, mundiais, para justamente treinar o sujeito que trabalha nessas ambiências para que ele possa olhar para o seu comportamento e aí, com isso, gera melhor desempenho para essas organizações. É aí onde tocaste, doutora, num ponto fantástico que foi o momento pandêmico, e agora estamos no momento pós-pandemia. Dessa mesma forma como conseguiram notar, né, essa variação de comportamento, como é que vocês acham que o mundo ficou pós-pandemia no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades, de competências? Porque a palavra da moda da pandemia, que de uma certa forma cooperava para o insucesso, era a tal da procrastinação. E aí, como é que lidamos hoje com o nosso funcionário que, de uma certa forma, nosso colaborador, ele perpassou por esse momento e, por algum momento, pelos prazos curtos, excesso de atividades, digamos que procrastinou? Como é que a gente desperta novas habilidades pela inteligência emocional? Fabiano, olha, nessa prática clínica, a gente acaba vendo uma demanda que chega no consultório para a gente, né? E com essa pergunta, me veio essa questão de 2 grupos pós-pandemia. O grupo que desenvolveu depois disso resiliência, desenvolveu habilidades de lidar com situações que eles não esperavam. A questão do controle, né, que a gente era muito do controle, e eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, que a gente não tem como controlar nada, absolutamente nada. E tem um grupo que foi para esse lugar, para procrastinação, para evitar, para evasão. Mas aí também, em decorrência de quê? Das sequelas. Transtorno de ansiedade generalizada, depressão, pânico. Então, o que é que essas pessoas precisam fazer? Elas precisam procurar profissionais para ajudar nesse momento. Ficar em casa e esperar o tempo passar e que, de repente, algo mude, não vai acontecer. Então, você precisa realmente dessa ajuda. Primeiro, perceber o que é que aconteceu com você, entender, né, aceitar e aí partir para essa conscientização e as possíveis mudanças. Então, eu vejo que esses 2 grupos ficaram muito evidentes. Algumas pessoas ficaram muito fortes e outros ficaram muito enfraquecidos com a questão pós-pandemia. Inevitável esse processo seletivo também nesse contexto comportamental, né? Eles realmente, na verdade, todos os fatores que vieram junto com a pandemia trouxeram para nós assim uma tomada de consciência, né? Para alguns mais ampliada, mas para outros nem tanto, né? Aqueles que teriam uma predisposição para se ressignificar, beleza, superar esse contexto, mesmo sofrido, mesmo em meio ao caos, à dor, né, o luto, mas conseguiram, né, ressignificar e transformar suas vidas. Mas a gente ainda está, na verdade, colhendo, né, esses rebatimentos. Agora, uma coisa é importante. A gente, em meio que a gente está sendo, né, referências na tecnologia, nas mídias sociais, a gente também encontra pessoas que se escondem por meio dessas mídias, né? Por meio desse mundo digital. Então, isso também é perigoso. No SESMAC, eu tive que lidar com alunos que estavam em pânico, com ansiedade aguda, com um estado depressivo, mas estavam lá tendo que estar
em sala de aula, né, online, e a gente tinha que parar muitas vezes para trabalhar esses soft skills, para perceber essa dor. Então, o mundo do trabalho, a gente precisa cuidar, né, de olhar para o sujeito e não dar só simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite. Será que aquele sujeito está querendo mais algo de nós? Né? E tem dias que nem todos os dias a gente está bem. Exatamente. Né? Nem todos os dias eu vou ser tão produtivo como eu fui naquele dia. Né? Então, esse olhar, eu acho que ele é fundamental. Você perceber no outro e o que você poderia contribuir ali também, né? Pois é. Com ele, para melhorar, talvez, aquilo. Não há nada de mal, de errado, a gente, né, ter essas oscilações. O problema é se sustentar dessa forma, né? O filme, Divertidamente, trouxe, né, uma criança que tinha os seus temperamentos, né? Então, a gente tem essas possibilidades, mas as emoções, de fato, uma só não nos representa. Então, a gente passeia por elas, mas buscar o equilíbrio é altamente necessário. E, de novo, é bem interessante reforçar que é quase, na minha opinião, e aí eu estou aqui também para ser corrigido, né? Difícil de associar a inteligência emocional com as emoções. Então, poderíamos dizer que o cérebro também sente e o coração também pensa, porque, de uma certa forma, fica parecendo que as emoções não vêm só do coração, né? E o agir e pensar não vem só do cérebro. O cérebro também poderia sentir, ter emoções, e o coração poderia, sim, pensar também, pensando nessa associação? Sim, totalmente. As nossas funções emocionais, elas estão totalmente interligadas ao nosso cérebro, né? Principalmente na parte do córtex pré-frontal e do sistema límbico. Então, nós estamos ali interligados o tempo todo, essas emoções. E é interessante, Fabiano, que a gente tem memórias, inclusive, que fica ali no sistema límbico, e eles são indeléveis. Você vai levar isso para o túmulo. Quando você está fazendo um trabalho de psicoterapia e você acessa essa criança da pessoa que está ali, muitas vezes eles trazem memórias de coisas que você diz assim, o familiar não lembra, o outro, mas para ele teve um significado diferente. Marcou ali, muito, né? que aquela emoção, né? Aquela emoção, aquele registro ficou. Então, está totalmente interligado. E a gente precisa olhar para essas emoções, porque são essas emoções que muitas vezes não faladas, não são curadas, né? Tem um livro que diz, quando a gente fala, o corpo sara. Hoje, né, os médicos trazem muito essa temática de ir entendendo e aceitando que as emoções vai trazer esse processo de cura se elas são trabalhadas, porque antes não tinha esse olhar, né? Então, era muito a dor, cuidar da dor, dual, do que se apresentava ali, né? E não mais o que é que está por trás disso. Quais são os gatilhos? Por que é que eu chego nesse lugar? Quais são as emoções, né, que me trazem para esse lugar? Então, o cérebro está, assim, Fabiano, totalmente conectado com essas emoções. Ainda que a gente não sinta, qualquer ação nossa está mediada pela emoção. Né? Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes estão mediadas pela emoção. Então, o racional e o emocional, nessa dualidade, é uma mera composição figurativa. Né? O coração, emoção, cérebro, razão. Não. A gente vive isso de uma forma imbricada o tempo todo. Porque a gente é um composto, vamos dizer assim, né? Nós somos um conjunto, não tem como dissociar isso, né? Que antes tinha, né, esse olhar, né? Não, isso aqui... corpo, espírito, está tudo separado. Não é. Não dá. E aí a gente percebe muito que as emoções estão ligadas à questão dos aspectos físico, mental, né? Indo por esse caminho que a gente está abordando aqui. E ela vai interferir muito nas nossas relações. Não só com a gente, mas com outras pessoas também. E na questão de resolver problemas. E até de conquistas também, né? Então, eu acredito que você ter uma inteligência emocional vai estar muito ligada ao que você quer, ao que você almeja, o seu objetivo. Seria por aí mesmo esse caminho? Isso. Eu atendo pessoas, né, que atuam na área de saúde, eu atendo médicos, cirurgiões dentistas, e a gente vem conversando muito isso, né? Como existem encaminhamentos para essas pessoas, esses profissionais, quando o corpo está somatizando, né? O quanto que a gente é impactado por essa relação, né? Saúde, doença, corpo e mente. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Cada dia mais é uma necessidade, né, única de a gente olhar para dentro. E olhar para dentro desperta, né? Então, a gente observar os mínimos sinais dessa relação emoção e razão, né?
Então, assim, a gente buscar esse equilíbrio é, mais uma vez, uma característica para a gente efetivar de uma pessoa que é inteligente emocionalmente. Ô Cris, é interessante que você traz uma questão onde houve um tempo, bem pouco tempo atrás, onde o olhar era a saúde física. Não, você precisa malhar, você precisa se cuidar, você precisa... E o período também pós-pandêmico trouxe esse olhar para a gente. Peraí, e como é que eu estou? E minha saúde mental? O que é que eu faço com isso? Porque não deu mais para esconder, né? Então, tinha aquele tabu antes, procurar o psicólogo é coisa de doido, não, as pessoas escondiam, e aí também foi bom que os influenciadores trazem agora essa vibe de eu faço terapia, aí todo mundo posta também, né? Tem isso. Então, essa preocupação, esse olhar que mudou, né? Não é só a saúde física, é a saúde mental, ela é essencial. Não adianta eu ter um corpo perfeito, um corpo legal, e eu não ter condições de gerir nada na minha vida, né? Os pilares da minha vida, as áreas da minha vida. Não estão em equilíbrio. Não estão em equilíbrio. Então, a inteligência emocional, ela traz justamente isso, esse olhar. Porque você percebe quando você começa a se trabalhar. Então, eu tenho até um trabalho que eu faço no consultório que eu coloco as áreas, né? E aí eu peço uma nota ali para cada área. Aí a pessoa diz, não, o espiritual acho que eu estou 2. E o relacionamento amoroso? Não, aí eu estou 4. E assim, e aí quando eu entrego para ele aquele mapa, ele olha assim e diz, puxa vida, doutor, eu preciso melhorar muita coisa. Eu digo, mas não tenha essa preocupação exacerbada em tudo ser 10. Mas o que é que eu posso fazer para equilibrar todas as áreas da minha vida, para que eu fique bem? Então, a palavra sempre é essa, é equilíbrio, é olhar para tudo, né? E se manter. Isso é perfeito. E tem aqui um profissional, né, da educação física. Pronto. E muitas vezes acho que as pessoas terminam se dedicando muito à academia até como fuga, né? Também. Às vezes tem pessoas, o escape dela, né? Ela busca alguma. Não só. Eu estou dizendo academia, atividade física. Atenção aos excessos, sempre, né? Os excessos, né? Mas assim, ou seja. A gente aprendeu na longevidade aqui que a atividade física é o que a gente faz no dia a dia. E exercício físico é aquilo que é contínuo, né? Aprender essas terminologias, tá vendo? Sustentar a saúde. O R6MAC, você que está nos ouvindo ou assistindo, ele também é aprendizado. Então, aqui a gente sempre está socializando. Eu estou cada vez mais, já falamos de inteligência artificial, agora inteligência emocional. Então, assim, nós transitamos em diversas áreas. Sim. Mas é fantástico. É intangível, né? A inteligência emocional é intangível. Mas é possível a gente cuidar dela. É uma plantinha que a gente precisa estar sempre regando. O que eu achei importante de vocês foi isso, tanto da sua fala como da professora Kátia, foi a questão de dizer que há possibilidade de você trabalhar a inteligência emocional. É justamente isso. Pensando nessa possibilidade de trabalhar, eu sei que existem os atendimentos, né, as intervenções. O que os doutores poderiam nos reforçar de um treinamento para melhorar a minha inteligência artificial, tá vendo? Não é artificial, emocional, não. professor. É emocional. Eu falei artificial aqui no primeiro episódio. Então, quais seriam os exercícios que nós poderíamos utilizar ou fazer diariamente para aprimorar a nossa inteligência emocional, o que não é fácil? Acho que a gente tem que investir sempre numa boa alimentação, numa boa ingestão de água, exercícios contínuos, aquilo que faz sentido e vai dar prazer. Cada um vai escolher o seu, né, sua forma de bem-estar, o seu exercício preferido, mas é importante manter esse corpo saudável. Meditação, né, nunca foi demais, né, buscar exercícios, né, que possam trazer tranquilidade e calmaria. A terapia, que a Kátia também pontuou, a psicoterapia, ou e outras terapias alternativas. E imersões comportamentais, leituras, né, de alguma forma estar conectado com esse saber. Então, existem inúmeros exercícios, vai depender também do que o sujeito vai descobrir que faz sentido para ele. Muitas vezes, para algumas pessoas, a academia me dá bem-estar, saúde, né? Mas para outras pessoas não é academia, né? Eu desenvolvi pelo menos uma atração pelo mar. Eu acho que eu nasci na água, eu sou penedense, eu adoro o Rio São Francisco, e eu faço canoagem, né? Então, assim, o mar me reconecta. Então, cada um tem que descobrir, não que o outro, né, induz, mas aquilo que faz sentido para a nossa existência. E essa escolha, ela é nutrida do inteligência, também emocional, porque você consegue responder para você o que faz mais sentido. Então, isso é importante. Então, existem inúmeros, né, motivos para a gente tentar descobrir o que a gente pode fazer para desenvolver essa inteligência. Perfeito. E um detalhe importante, cada vez mais estamos observando crianças e adolescentes
que precisam se dispor no enfrentamento dos conflitos e das dificuldades do dia a dia. É possível, desde a infância e adolescência, buscar essa intimidade do autoconhecimento para a melhoria da sua inteligência emocional? Sim, é possível. Evidentemente que a criança ela passa pelas fases, né? Então, do 0 a 6 meses, ela tem uma maneira de se comunicar através do choro, do sorriso. De 6 meses a 1 ano já é diferente. Aí começa até um período de estresse na própria criança, né? Quando a gente diz assim, a criança está estranhando, tá? Então ela passa por aquele processo, né? Do estranhamento, de outras descobertas. De 1 a 4 anos, ela já começa a ter um relacionamento de escola, de amigos, a própria família. E aí, de 4 a 7 anos, ela vai também já para um outro nível. E aí, o que é que precisa para essa criança desenvolver? Ela precisa do auxílio dos pais responsáveis, dos familiares. E aí, Fabiana, é muito importante, não é só trazer essas competências para essa criança, mas o ambiente familiar, como é? Esses pais têm inteligência emocional, esses pais eles são assertivos, porque essa é a construção da criança. O que acontece na infância não fica na infância. Então, como é que esse adulto chega na sua fase se ele não teve toda essa questão lá atrás? Então, vamos lá, uma criança que não foi validada, uma criança que não tinha direito à expressão das emoções, uma criança que não tinha limites adequados. Como é que essa criança vai adquirir inteligência emocional? Não vai. Ela vai passar por um caminho bem difícil para buscar desenvolver, né? Não que ela não tenha a oportunidade de desenvolver, mas é muito mais difícil, né? E fica muito mais fácil para aquela criança que teve esse acompanhamento, que teve esse cuidado, que tem pais assertivos, porque os pais, eles não vão ser os pais perfeitos, mas a gente precisa ser suficientemente bons para aqueles filhos, para que eles entendam que eles têm sim essa condição, a capacidade de dar certo na vida, que eles têm segurança, que eles têm afeto. E tudo isso vai reverberar na fase adulta. Principalmente aquela criança mais tímida, né? Mais calada, que eu acho que a grande maioria das crianças estão cada vez mais restritas ao seu mundo. Então, isso também é um detalhe importante, não é verdade? Ótimo, Fabiano, se tocar nesse assunto. O que é que a gente percebe hoje? Porque, por exemplo, na terapia do esquema, a gente trabalha 3 comportamentos: subjugados, evitativos e hipercompensador. Então, hoje a gente vê muito comportamento evitativo, né, das crianças. Por quê? Porque não tem mais aquele movimento da minha época, né? Não que eu sou nova, mas assim, nós somos novos, né? Somos bem novinhos. Mas aí o que é que acontece? Naquela época, a gente era jogado para o enfrentamento. A gente era jogado para o tete a tete. Não, vá resolver. Se a gente chegava em casa e tinha uma questão, a gente já mais velha, vá no seu colégio e traga assim. Então, a gente era jogado para ter essa condição de enfrentar. Hoje, não. Existe uma superproteção dos pais, né? Porque os pais têm uma grande culpa, na verdade. Eu trabalho muito. Então, eles começam a liberar muito para essas crianças, superproteger, e essas crianças fazem o quê? Não têm coragem. Então, evita. Se escondem, o conflito é muito difícil. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Por incrível que pareça, a criança está no quarto, tem uma questão com os pais para resolver e manda um WhatsApp. E vice-versa. Mediado pela tecnologia, dificuldade de porque esses pais, exatamente, têm dificuldade de falar, e, enfim. Então, a gente olha para isso e diz, puxa vida, o que é que está acontecendo nas famílias? Cada um no seu quadrado. Então, é uma proposta de enfrentamento muito difícil. E lá na frente, essa pessoa não vai ter inteligência emocional para lidar com nada. Você ligar para alguém, eu acho incrível hoje, né? A gente precisa pedir, perguntar se pode ligar. Antigamente, o telefone, era direto. Você ligava, né? Era direto. Queria receber. Claro que tem momentos que a pessoa está no trabalho e tal, mas hoje existe uma questão. Olha, não ligue para fulano. E não atendem, não. É um negócio assim surreal. Quando alguém liga para você, eu percebo que as pessoas tomam um susto, né? Você às vezes tem uma situação emergencial e a pessoa diz, é fulano ligando para mim, eu não vou atender. Gente, então comportamentos evitativos ou subjugados, não dizem nada, entra no protetor raivoso, fica com aquela raiva, não sabe depois trazer essa questão para um diálogo, para uma resolução e vai adoecendo.
E adoece mesmo, né? Adoece E depois, muito. quando chega num nível que vai ter um problema muito maior, né? o Muito corpo maior. vai gritar. Vai O corpo gritar. vai gritar. Ou então hipercompensa, mostra o contrário. Eu estou muito bem, eu não tenho nada, tá tudo certo. E aí depois a gente vê, né? Amigos até, que a gente sabe, pessoas, se suicidou. Mas fulano foi que houve, que a gente via tão bem. Então, são comportamentos que, às vezes, a pessoa nem se dá conta que funciona assim. E né? aí eu vejo muito, assim, da importância da terapia, né? Como vocês estão falando, do Pois profissional, né? profissional. Nesse processo. Porque, como você falou, muitas pessoas dizem que há um preconceito. Vai para um psicólogo porque tá doida, vai para um psicólogo, não é uma pessoa normal, né? Então, assim, e eu digo muito, eu faço terapia, e eu digo, meu Deus, todo mundo deveria Parabéns, poder Sandra, fazer parabéns. terapia, todo mundo deveria ter Todo direito a mundo fazer terapia, conhecer, porque eu isso acho mesmo, né? que essa questão do autoconhecimento, É poderoso. ele é poderoso. É o poderoso. É um Você falou a divisor palavra de águas. perfeita. É um Exatamente divisor isso. de águas. Eu participei de tanto processo seletivo que eu lembro que tinha um negócio de passar os tracinhos assim, um do lado, um teste psicotécnico, depois ele tinha que desenhar uma falográfico. casa com um jardim, aí, enfim. Minha realidade na época ela não entender o porquê disso, mas são testes que de uma certa forma vão lhe ajudar. Vão dar um sinal de alerta. Um sinal de alerta para que você de repente possa aprimorar a sua inteligência emocional, não é isso? Naquilo que a gente não é bom, a gente não pode dizer que está acabado, né? A gente precisa, a partir daí, entender o que a gente pode potencializar. Como é que a gente pode aprender a ser melhor todos os dias? A Kátia, comentando essa relação, né, infantil até a fase adulta, idosa, a gente tem uma preocupação hoje que são as dificuldades que a gente entende em torno ao redor, né, dos transtornos, que a gente não via as crianças tão adoecidas como a gente vê hoje. Né? Um tempo bem próximo, a gente via que as pessoas adultas desenvolviam doenças psicossomáticas, desenvolviam transtornos de personalidade, ou seja, trazia à tona, né, na verdade. Mas hoje está sendo muito mais cedo, por conta dessa mediação mesmo. Nós, adultos adoecidos, quando eles não se reconhecem, transmitem para seu lar familiar. Exato. Mas é muito importante a gente, além de cuidar do nosso lar físico, né, o ambiente físico, eu, o outro, nós, a família, cuidar desse lar emocional. É um lar. A gente precisa cuidar. Exatamente. Né? E é um lar que vai cuidar de outras pessoas. Exato. Então, eu tenho primeiro que estar bem para cuidar dos demais, exatamente. Né? Exato. Exatamente, né? No avião, para você cuidar do outro, tem que usar a máscara. Primeiro Não é você, à toa. depois do outro, Não é né? à toa. É verdade. Nossa, muito feliz aqui com o nosso podcast. Você que está nos ouvindo e assistindo, compartilhe. Não esquece disso. Na verdade, são informações relevantes. E, doutora Kátia, fizeste SESMAC, foi isso? Fiz SESMAC, fiz administração. Nossa. Tenho empresa, atuei 18 anos, né, com a empresa A Fontes Imóveis. Fiz RH lá, gestão de pessoas. No caso, você fez pós-graduação. Pós-graduação. A psicologia, e hoje estou fazendo uma pós de psicologia clínica e saúde mental sobre a coordenação do professor Silvino. Nossa. Que maravilha. Então, o SESMAC, é uma egressa SESMAC. Ela não vai deixar O não. SESMAC é uma casa assim, que eu amo, entendeu? É uma casa que eu me realizo, eu admiro os profissionais que tem lá, tem um vínculo. Eu estabeleci um vínculo ali. Minha filha foi da primeira turma de medicina do SESMAC, hoje é médica. A outra é nutricionista do SESMAC. Que coisa linda. A mais velha fez direito no SESMAC. Então, assim, a gente tem toda uma história ali do SESMAC e eu amo aquele lugar. Eu me sinto bem, eu me sinto realizada ali. O SESMAC está fazendo 50 anos, então, assim, percebe que ele faz parte da história das pessoas mesmo. É tanto que a gente fala, né? 50 SESMAC, 50 anos iluminando histórias. E isso é real, a gente está vendo aqui na gerações. Exatamente. Ela está trazendo isso Tive aqui. o prazer de conhecer a professora Cristiane, que eu amo, uma pessoa competente, uma pessoa que tem inteligência emocional, né? E foi lá no SESMAC. Então, assim, muitas memórias, muita coisa boa. E promove reencontros no nosso podcast. Pois né? Ai, maravilhoso. É verdade. Que bom, né? Essa troca. essa troca. É muito bacana ver aí o sucesso, né? De quem esteve, assim, disponível a aprender psicologia e faz tão bem o trabalho. Permaneceu, né? Porque a família toda está no SESMAC agora. Passou. Passou. Eles passaram, estão todas aí formadas, atuando. Graças a Deus. E, professora Cristiane, você deve ter várias experiências também no SESMAC, né? Muitas. Muito afeto tem pelo SESMAC, né? A minha escolha não foi à toa, porque eu já admirava o SESMAC desde quando eu era estudante de nível médio. E aí, na psicologia, eu realmente me encontrei, né? A psicologia me convidou
a desenvolver esse processo de desenvolvimento, né, humano. E aí eu já ministrei aula nos cursos da saúde e continuo hoje exclusiva da psicologia. Já fiz trabalhos de extensão, nós, né, publicamos artigos, congressos, participação em congresso. Eu sou muito feliz pelos alunos que eu encontro. E quando eu vejo que eles são pessoas de sucesso, eu fico muito orgulhosa, né, desse processo todo. E o SESMAC é uma grande casa, uma grande família. Sim. E eu tenho muita honra de fazer parte do SESMAC e celebrar esses 50 anos, né, SESMAC Ouro. E a gente agradece bastante nesse momento, né? Vamos brindar, sim. Inteligência artificial aprimorada em todos nós. Emocional. Essa foi a pegadinha do final. Emocional, amigo. Estava programado. É isso aí, professor. Foi mais um episódio do... Fala aí, SESMAC. SESMAC, 50 anos iluminando histórias. O SESMAC é sonho. É festa. Sua melhor experiência de aprendizagem, de amizade, de família. É comemoração repleta de orgulho. É realização. Realização que se multiplica. Tem SESMAC nas clínicas e hospitais, nos escritórios de advocacia, nas academias, nas empresas de diversos segmentos. Tem SESMAC na engenharia e arquitetura, nas escolas. Tem SESMAC no coração e na vida de milhares de alagoanos e brasileiros. 2023 é o ano 50 do SESMAC. E a gente deseja que seja um ano iluminado, cheio de grandes sonhos, novas experiências e realizações para você. SESMAC, há 50 anos iluminando histórias.